Olá para você, seja muito bem-vindo ao Conversa Aberta aqui pela BR8 TV e Jornal Entre Cidades. Eu sou Luan Clinton e vou aqui junto com você nessa conversa literalmente aberta, né? Para a gente estar sempre conversando com autoridades da nossa região e também falando não só da nossa região, mas de toda a história do Brasil em política, questão de empresarial e de tudo que envolve a liderança aqui na nossa região. Aliás, falando nisso, né? O nosso convidado de hoje, ele é uma das figuras mais importantes da política envolvendo São José do Rio Preto, Noroeste Paulista e agora novamente com uma pré-candidatura a deputado federal. Seja muito bem-vindo, Edinho Araújo. Ô Luan, que prazer estar com você aqui, Luan, e aproveitar para cumprimentar o Caio que está na técnica, cumprimentar todos que nos acompanham nessa conversa aberta, BR8, TV, Jornal Entre Cidades. Me permita que eu mande um abraço para o Barreto, meu querido amigo, parceiro de tantas lutas e que é, sem sombra de dúvida, um guerreiro na comunicação do Noroeste de São Paulo. Prazer, estou à sua disposição. Pergunta nunca é problema é sempre a resposta. Vamos lá. Com certeza. Aliás, falando do Barreto, nos bastidores a gente estava tendo uma conversa agora. Logo a gente vai citar um pouquinho, né? A gente tem uma mesa aqui com vários livros, olha só. E esse aqui já está autografado, viu, gente? Exato. Autografado para o nosso diretor. Fiz questão de trazer o Barreto, me acompanha há muitos anos, e aí está, né, um pouco da minha vida pública. E a vida pública tem que deixar registrado. É o professor Soler, não sei se foi teu professor, o Soler era um professor de jornalismo, Mário Soler e o Milton Rodrigues, eles especialmente escreveram esses 50 anos de vida pública. A rigor já está desatualizado, e já são 54 anos que eu estou na vida pública, uma vez que comecei em 1972. É o que eu estava dando uma olhadinha aqui, ó, mais de meio século só na vida pública, né? E, Edinho, falou em Rio Preto, falou em Edinho, né? Não tem como. Eu já queria começar te perguntando sobre a sua carreira, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já conhecem parte da sua história, mas nessa conversa aberta eu gostaria de especular um pouquinho mais. Vamos começar aí falando sobre a carreira do Edinho antes da política. Como que começou isso na sua vida? Bom, eu sempre cuidei, eu sempre estive preocupado com o coletivo. Desde criança, eu nasci em Santa Fé, primeiro é preciso dizer, minha terra natal. Minha mãe é riopretense. Sua mãe é daqui. Minha mãe nasceu aqui. Meu pai nasceu em Palestina, mas que naquela época, ali no Talhadão, antiga Formiga, atual Buturuna, já pertencia também a Rio Preto. Portanto, os meus pais são riopretenses, que nós nos originamos de Jaboticabal. Jaboticabal era o grande município que compreendia toda esta região. Nasci em Santa Fé do Sul, onde fiz o meu curso primário, antigo primário, depois tinha admissão para fazer ginásio, e depois eu fui para Ribeirão Preto fazer clássico, que eu queria ser advogado, mas dizem que já quando criança, no primeiro ano de grupo, segundo, a professora teria perguntado para as crianças, né? O que você quer ser, ô Luan, quando crescer? O que você quer ser, Pedro, quando crescer? Você, Valdir? E perguntado para o Edinho teria respondido: eu quero ser prefeito, quero estudar para ser prefeito. Aí o pessoal caiu numa gargalhada, né? Tá certo? Porque aí o professor foi explicar, a professora foi explicar dizendo o seguinte: não, para ser prefeito não precisa estudar, aí é outra situação. Então, começa aí, e depois tive um time de futebol, tinha uma academia 2 de maio, no período de grupo de ginásio já, né? Sim. Nessa época. E depois eu fui para Ribeirão Preto, onde fiz clássico, e lá eu fui presidente do diretor da filosofia, quando fiz faculdade à noite, letras, e de manhã eu fazia direito. Eram duas faculdades? Eu fazia de manhã direito. À tarde eu trabalhava no cartório do segundo ofício,
lá em Ribeirão Preto. Quando não, fazia estágio também em escritório de advocacia. Então, sempre preocupado e cuidando e liderando. A grande verdade é que era um trabalho de liderança. Semana Jurídica, por exemplo, era um trabalho que envolvia convidar professores acadêmicos de São Paulo. E quando, das férias, que eu vinha para Santa Fé, então tinha os universitários ali de todos os cursos. Meu irmão fazia medicina, o outro amigo fazia engenharia na Poli, o outro fazia medicina na USP, o outro estudava medicina em Curitiba, e nós nos reuníamos. E aí eu falei, olha, nós precisamos formar aqui uma entidade. Aí fundamos, está tudo nesses livros aqui, que eu entreguei, tá certo? E que aí, se algum dos nossos telespectadores quiser passar o contato, esses livros estão todos digitalizados. Eu posso, com tranquilidade, passar o livro. Se eu fizer entrar em contato aqui com vocês ou com a minha assessoria, eu teria o maior prazer em passar esses livros que estão todos digitalizados, que é a história da minha vida, escrita por jornalistas respeitáveis, né? Que retratam esta minha luta. E você, durante a faculdade, faz a política estudantil. E quando, eu estava dizendo, quando das férias, nós fundamos em Santa Fé a UANG, União Acadêmica Mahatma Gandhi, que era também uma entidade que promovia parte cultural, esporte, e todo tipo de atividade que movimentava a cidade. Então, no período de dezembro, janeiro e o mês de julho, a gente não ficava apenas fazendo farra, aqueles encontros da juventude. Nós procuramos nos impor. Isso foi muito importante, que a sociedade passou a perceber que ali tinha uma geração, e a minha geração, todos eles são vitoriosos nos seus diversos segmentos, mas eu fui o único que encaminhei para a política, né? Eu já desde criança, como eu acabei de retratar, eu falava que queria ser prefeito e acabei tendo 12 mandatos consecutivos, graças a Deus, e a população de Santa Fé inicialmente, depois de Rio Preto e desta região, me conduziram, né? Fui prefeito de Santa Fé, 3 vezes deputado estadual, no governo do Montoro, só o pessoal mais antigo que vai lembrar, no governo do Quércia, no governo do Fleury, que era daqui de Rio Preto. Depois fui deputado federal, 3 vezes, 2 vezes nos anos 90, e depois transfiro o meu título e mudo para Rio Preto e sou candidato aqui a prefeito em 2000, né? Uma eleição dificílima, enfrentei um dos maiores políticos de São José do Rio Preto, que era o professor Manuel Antunes, e disputamos 2 turnos, ganhamos, e naquela época o grande debate era a falta de água da cidade, faltava água. O trabalhador chegava em casa e não tinha água na torneira, ou a água vinha barrenta. E eu me propus, foi um grande debate, me propus a resolver esse problema. Enfrentamos naquela época, você ter uma ideia, era o Manuel Antunes, que tinha sido prefeito quase 10 anos, o Toninho Figueiredo tinha sido prefeito, o Valdomiro, a Ivani Vaz de Lima, tinha também o Daniel Caldeira, que era do presidente do sindicato. Então eram grandes nomes. Enfrentei, então, houve 2 turnos, né? Fui para o segundo turno com o professor Manuel Antunes e resolvemos o problema da falta de água de Rio Preto. Isso é história, quem morava naquela época, ou alguns vão lembrar desse período. E terminados os 4 anos, o que eu fiz, Luan? Além de muitas outras ações foram feitas em todas as áreas, educação, saúde, muitas escolas, UBSs, né, construímos. Aí em 2004 vem a reeleição e eu me proponho, sou o primeiro prefeito reeleito da história de Rio Preto, e aí eu diagnostiquei que nós não tínhamos esgoto tratado. Investir em água e esgoto tratado, que é saneamento, é você economizar em saúde. Você investe 1, economiza 3 ou 4 reais cada investimento que é feito em infraestrutura. E eu sempre me preocupei com isso. Isso me valeu muitos títulos. Rio Preto é hoje uma cidade celebrada por ter conquistado títulos de uma cidade organizada e que tem o melhor saneamento básico do Brasil. Isso é Trata Brasil, o Instituto Trata Brasil. É o Departamento de Infraestrutura da FGV,
quem tem oferecido esses títulos à São José do Rio Preto. E eu, na condição de prefeito, tenho recebido. E depois fui deputado estadual mais 2 vezes, e depois volto para ser prefeito em 2016, aí já ganho a eleição no primeiro turno. Em 2020, em plena pandemia, também ganhamos a eleição no primeiro turno e realizamos aí mais de 1.500 obras desses 16 anos de prefeito. Tenho orgulho de dizer que fui prefeito da minha cidade natal, que é Santa Fé do Sul, onde eu nasci, e depois prefeito da cidade da minha mãe, onde eu sou cidadão riopretense de coração, tá certo? E Santa Fé é o seu primeiro mandato, meu né? primeiro mandato, e depois estadual 3 vezes, e não tem 5 políticos no Brasil que tenha 12 mandatos consecutivos, né? Mas o poder nunca me subiu a cabeça, não. Poder para mim, e política é um instrumento, é uma ciência, é uma arte que é muito boa quando você utiliza para o bem, para fazer aquilo que ela se propõe, aquilo que Platão, Aristóteles já dizia lá antes de Cristo, de que o homem é um animal político, né? E eu sempre procurei fazer a política buscando o bem-estar da cidade, mas sobretudo das pessoas. E é isso que eu sempre lutei, desde estudante e depois na vida partidária, procurando saber quais eram os problemas da região. Por exemplo, o grande problema quando eu entrei, quando estudante ainda, eu fui conversar com o ministro, por exemplo, eu era líder em Ribeirão Preto e líder aqui na região. Eu pedi uma audiência com o ministro, ia conversar com o ministro de Transportes, e isso no ano de 1970, nós estamos falando de coisa de 56 anos atrás. Isso enquanto estudante. Eu era estudante, mas era líder estudantil. Eu fazia um ofício, naquele tempo era muito ofício, o telefone era muito difícil, e eu fui conversar com o ministro do Transporte, o Mário de Asa. Para quê? Para pedir a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Porque eu, quando criança, eu tinha estado, meu pai era o vice-prefeito lá de Santa Fé, foi o primeiro subprefeito quando Santa Fé pertencia a Jales. E depois ele foi vice-prefeito no tempo que o voto era desvinculado. Ninguém vai lembrar mais disso, só aqueles da minha geração que tem a juventude acumulada, né? Eu costumo dizer que eu tenho, quem chega nessa altura da vida com disposição tem juventude acumulada, é o que eu tenho. Disposição, energia e experiência, né? E aí eu conheci o Jânio Quadro com 10 anos e ele prometeu a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. E ele tinha descido no aeroporto, numa fazenda lá, ia pegar o trem, ele estava em plena campanha presidencial em 1960, com o Carvalho Pinto, que era o governador, e ele subiu num banquinho lá no Porto Taboado, né? Porto Taboado, onde sai a estrada boiadeira que passa por aqui e vai até Barretos. E ele prometeu construir uma ponte ali. Naquela época o rio tinha 880 metros. E aí depois ele renunciou, foi uma frustração para todo o país, né, porque tinha sido eleito com uma votação expressiva, mas frustrou a mim principalmente como criança, porque era o sonho da região. E depois eu fui ler Euclides da Cunha, que dá nome à nossa rodovia, que andou por aqui sobre um animal, segundo consta, uma mula, e disse que realmente ali na altura de Santa Fé, lá de São Paulo, para esse tabuado do Mato Grosso, deveria ser construída uma ponte para integrar a orla atlântica, o Porto de Santos, ao centro-oeste brasileiro. E eu acabei como prefeito de Santa Fé e como deputado estadual, sempre botei esta luta como meta, como foco, porque eu sempre gostei de focar no problema, tá certo? Seja ele pequeno, médio ou grande, e sempre envolvendo, porque ninguém faz nada sozinho, sempre procurando liderar, e aí, liderando os prefeitos, e depois os deputados, trabalho na Assembleia Legislativa, e a ponte, enquanto deputado estadual, ela ficou pronta pela metade. Uma metade de uma ponte, e nenhuma é a mesma coisa, porque ela não atinge o seu objetivo, a sua finalidade. E aí eu era deputado federal, isso já em 95. E aí eu vou junto ao governo federal buscar recursos, pego um avião da FAB, trago a comissão de orçamento para ir ver a ponte, para lá, que era uma obra de integração nacional, porque
porque eles achavam que São Paulo não precisava de dinheiro, porque essa é a visão que se tem em Brasília, de que São Paulo é um estado rico, né, que não precisa de recursos. Mas aquela ponte, São Paulo, aí já era governador o Mário Covas, e ele me disse, olha, Dinho, São Paulo já deu a contribuição que tinha que dar. Ponte já está pela metade, agora é o governo federal. E aí Deus tinha me colocado, Deus e o povo desta cidade, de Rio Preto e da região, tinha me colocado como deputado federal em 94, em 98, e em 29 de maio de 1998, 29 de maio de 1998, a ponte é inaugurada, né? A ponte é inaugurada. E ela fez agora, portanto, dia 29 de maio, ela fez 28 anos. E eu comemorei, porque foram 28 anos de luta. Desde quando eu fui pela primeira vez, em 1970 e 1998, são 28 anos de luta, juntamente envolvendo todos, governadores, presidente da República, do Mato Grosso do Sul. Isso me levou a receber título. Eu sou cidadão cuiabano, tá certo? Sou cidadão de todas as cidades ali, próximo do Rio Paraná, que é Aparecida, Paranaíba, Cacilândia, porque eu dei uma grande contribuição para o agronegócio. Se não fosse a ponte rodoviária, por ela hoje passa mais de 15% da soja e dos grãos que são exportados para a Ásia e para a China. E vai daqui para lá o combustível manufaturado, né? E a parte superior, ferrovia embaixo, e a parte superior, os veículos, né? O trem tira muito caminhão da pista, tá certo? Um país com uma extensão continental como o nosso tinha que ter investimentos muito maiores em ferrovia, em hidrovia, mas por ali passa a hidrovia de Paraná-Tietê, tá certo? Que é um dado importante também, e tem o transporte rodoviário em cima e o transporte ferroviário embaixo. Então são 3 modais de transporte naquele ponto. E foi uma luta que nós travamos, porque nós tínhamos um grande adversário, que eram os mineiros. Os mineiros queriam que essa ferrovia passasse por Ribeirão Preto e entrasse no Triângulo Mineiro e chegasse lá no centro-oeste brasileiro. Mas foi a nossa luta intensa, envolvendo todos os políticos aqui da região de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e de Rondônia, do Acre, da Amazônia, que nos proporcionou esta conquista que eu considero uma das maiores. E depois disso veio a duplicação da Euclides da Cunha, que também lutamos com o Mário Covas. Falou, olha, governador, vamos começar a duplicação da ponte na direção de Mirassol, para chegar em cruzar com a Washington Luiz, porque aí ela não para. E foi dessa forma que nós sempre lutamos. Eu sou municipalista por excelência, porque entendo que cada vez mais os prefeitos têm encargos e cada vez os recursos são menores. Então nós precisamos de um grande pacto federativo para poder dar o equilíbrio necessário para que a gente possa realmente superar os problemas. Por quê? Porque ninguém mora nem na União, nem nos estados, todos nós moramos no município. É onde as coisas acontecem. É verdade. E os prefeitos vivem de pires na mão. Edinho, tudo isso que você está contando aqui para a gente, essa trajetória, essa vasta experiência, você mesmo disse, um jovem com anos de experiência, né? A gente pode dizer assim, claro que durante todos os seus mandatos, cada mandato uma nova experiência e é claro que com isso tudo você foi aprendendo cada vez mais. Eu queria que você contasse para a gente, dentro de mais de, você disse aí, já 54 anos de vida pública, a política ela mudou bastante, né? E você acompanhou todas essas mudanças. Como que foi para você atravessar essas mudanças e ir se inovando cada vez mais para atender a política? Bom, você tem que se reinventar. É verdade, mas a política, ela continua sendo um instrumento de transformação e de oportunidade para as pessoas e de desenvolvimento para a região, para as cidades, quando bem feita, né? Então, isto acho que não muda. É a política que eu chamo política com P maiúsculo. O que a população não gosta e não quer
e ninguém deseja, é a politicagem e o politiqueiro. Esses não constroem. Esses são dispensáveis, eu diria. Agora, a política é missão. Política não é profissão. Quem quiser ganhar dinheiro, ser empresário, ficar rico, vai para o mundo empresarial. Lá sim, corre o risco de um plano econômico ele vir a quebrar, né? Mas a política tem que ser feita por gente que gosta de pessoas, que quer ver uma criança com perspectiva, que quer incluir as pessoas, ninguém fora, todos com oportunidade. O sonho de uma criança que nasce num lar humilde tem que ter a mesma consequência, tem que ter o mesmo caminho daquele que nasce num berço favorecido. Por isso que é importante as políticas públicas de Estado para promover o desenvolvimento. Tem criança que a própria família se incumbe, mas aquelas crianças que não têm um lar que tem recursos suficientes, precisa que o Estado olhe, que o Estado priorize. O governo tem que ser para todos, é verdade, mas ele tem que ser para quem mais necessita, para que você possa ter menos desigualdade social. É disso que se trata. Então, quando a população entender que voto é coisa séria, voto não tem preço, que voto tem consequência, nós vamos viver uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas terão mais oportunidades. É isso que nós precisamos buscar, oportunidade. Num tempo de tecnologia, que nós estamos vivendo um mundo de transformação. Antigamente uma história se escrevia a cada 100 anos, depois 50 anos, depois 20, 10. Hoje, cada ano, uma transformação em todas as áreas. E aí se pergunta, bom, com toda essa tecnologia, com o robô, com o IA, com a inteligência artificial, vai acabar o emprego? Não, não vai. O homem vai se reinventar, porque ele é quem vai pilotar tudo isso. É o cérebro humano, tá certo? E é a inteligência, por isso que nós temos que ficar muito atentos e mais do que nunca é preciso que os governos debatam e não fiquem nas discussões que não levam a nada. Por isso que é preciso ter plano, ter projeto de país, ter visão de mundo, uma visão de mundo olhando sobre esse aspecto de oportunidade de desenvolvimento para todos. E não de conflito, de guerras, que é o que nós estamos presenciando neste momento. Com certeza. E essa sua visão bem aplicada te deixou um legado, né? Que antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses livros. Sim. Bom, olha, aqui temos, né, essa questão do Rio Preto de Coração, né? Isso aqui é importante, que eu era tido quando eu cheguei aqui em Rio Preto, o pessoal me chamava de forasteiro, né? Que eu era um profissional da política, um forasteiro. Aí eu chamei essa questão de Rio Preto de Coração, né? Isso foi marcante durante as minhas campanhas aqui. E provei porque eu administro com pessoas. Eu sempre entendi que é fundamental você ter gente capaz em cada área, mais do que eu. Eu sou um generalista, eu entendo de tudo um pouco, mas não entendo profundamente de cada setor. Mas para isso tem secretários e tem assessoria. E eu sempre procurei colocar o homem competente, uma mulher competente. Trabalhei muito com mulheres, tive mulheres vice-prefeito. Fui prefeito 4 vezes de Rio Preto. 2 mulheres e 2 homens. Olha só, para você ter uma ideia. Secretarias da educação, mulheres, né? Secretarias com maior orçamento, praticamente as mulheres sempre quero aqui aproveitar para cumprimentar as mulheres que têm ocupado o seu espaço com muita luta, né? Com muita luta. Há 100 anos atrás a mulher não votava e não podia ser votada. Hoje a mulher está empoderada, isso é muito importante. Com grande representatividade. E eu aproveito para cumprimentar as mulheres, que eu tenho a minha mãe, lá em Santa Fé, com 100 anos, completou 100 anos, dia 18 de março, Rio Pretense, né? A Maria Elza, que sempre me acompanhou, né, no Fundo Social. E depois vem aqui
né? Já achávamos que estava praticamente em final de carreira, isso já faz livro, já tem 16 anos, tá certo, né? Com 38 anos na estrada. Hoje eu estou com 54 anos de vida pública, né? E esse daqui que foi o mais recente, né? Escrito pelo Mário Soler, que é um grande jornalista, e o Milton Rodrigues também. E aqui está a minha vida, a minha luta, porque eu sempre prestei conta das minhas ações. Como prefeito de Rio Preto, a cada 100 dias, né, tem aquela história dos 100 dias, prestava conta dos 100 dias. Depois, 6 meses, 1 ano, e prestava conta no final do mandato, né, sempre com o equilíbrio das contas. Outra coisa fundamental é você equilibrar. Sempre entreguei as contas no azul em Rio Preto, sempre no azul, porque orçamento, tem muito político que não entende ainda, orçamento você tem que começar sabendo qual vai ser a receita, que a receita ela é incerta, a despesa é certa. Então você tem uma presunção de receita, e essa presunção ela tem que ter muitos pés no chão e fazer um acompanhamento muito próximo, porque hoje você tem emendas, né? Hoje, no meu tempo, não tinha emendas impositivas dos parlamentares, hoje tem emenda impositiva. No meu tempo, você fazia uma emenda no orçamento, mas era uma loucura para você conseguir liberar, né? Então, hoje, os grandes recursos para investimento estão no parlamento. Por isso, eu defendo que Rio Preto, Noroeste Paulista, nossa região, o interior, tem a representação na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem a representação em Brasília, no Congresso Nacional. Porque eu entendo que parlamentar, o deputado é uma ponte entre o problema, que pode estar num setor da economia, ou que pode estar numa ação pública, do poder público, municipal, do prefeito, e ele consegue abrir portas, um deputado federal em São Paulo, e em Brasília. E eu já passei por tantos cargos, fui ministro de Portos, fui presidente da CODASP, que cuidava das estradas vicinais, das estradas rurais não pavimentadas, e poder, como eu disse, nunca me subiu a cabeça, sempre procurei fazer da política um instrumento para melhorar a vida das pessoas, para ser útil. Por isso que a minha família não queria mais, metade não queria que eu voltasse a ser candidato, mas eu continuo com muita energia, com muita disposição, como eu disse de início, com essa juventude acumulada, e eu quero continuar sendo útil. Enquanto eu puder ser útil a Rio Preto e à região, ao meu estado e ao meu país, porque eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, né? É um país espetacular, e precisamos que tenhamos empreendedores, são fundamentais, mas quem gera emprego é o empreendedor. Mas se não tiver infraestrutura, a cidade, se ela não tiver o básico, que é saneamento básico, segurança, que isso é dever do Estado, isso é dever do poder público. Então, essa somatória, eu acho que você tem que somar um bom gestor no público, tá certo? Um foco, começo, meio e fim, que é uma das grandes questões do Brasil hoje, é obras inacabadas, obras pela metade, e eu nunca deixei uma obra paralisada, e sempre que eu peguei obra, eu terminei todas, tá certo? Eu acho que esta é a forma, fazer política com P maiúsculo, tá certo? Fazer política como ciência, como arte, e política para o bem das pessoas, para cuidar das pessoas que mais precisam, e da cidade, olhando sempre para a nossa região, a região metropolitana agora, precisamos integrar muitos serviços, então tem muita coisa, sempre terá. Nunca nenhum governo vai realizar tudo o que precisa, porque a cidade está em constante crescimento, temos umas cidades na nossa região, e Rio Preto tem uma posição geográfica espetacular, 2 rodovias, uma federal, outra estadual, tudo duplicada, e eu, graças a Deus, tive a participação de colocar aí o meu tijolinho em todas estas obras, seja na educação, nas vias públicas, o anel viário que fizemos aqui em São José do Rio Preto, 35 quilômetros. Não que tenhamos feito 35 quilômetros, nós integramos, porque tinha 5 quilômetros aqui, tinha um rio, mais 3 quilômetros aqui de um linhão, aí tinha uma ferrovia, ou uma rodovia, ou uma propriedade particular. Nós fizemos isso, botamos no mapa, porque eu sempre gostei de trabalhar com o mapa na mesa, e fizemos
quase que 15 quilômetros de obras de arte, integrando esses 35 quilômetros. Enquanto pessoas, trabalhadores, que falam assim, Edinho, antes eu levava 40 minutos para sair da minha casa para o trabalho. Hoje eu levo 10, 11 minutos. E tempo é dinheiro e é mais tempo para com a família. Com que certeza. é isso que a população precisa. Edinho, é isso que eu acho muito bonito na sua carreira e na vocação, né, que você tem, é esse legado, como a gente falou aqui dos livros. Porque a gente vê uma geração nova chegando aí que vai votar, que nasceu enquanto você já tinha anos de experiência já na política. Algo que a gente já falou aqui sobre essa inovação e está sempre com a mente aberta, mas que a política ela tem uma base que sempre foi a mesma, né, e que tem que continuar com esse segmento, que é o que você sempre vem trazendo no seu trabalho. Então, para a gente fechar aqui a nossa entrevista no Conversa Aberta, eu gostaria que você falasse sobre a sua visão de uma sociedade organizada para o futuro na nossa região e também no Brasil, na política. Olha, é fundamental que a gente tenha consciência da importância do voto. De 16 a 18 anos, não é obrigado a votar. Mas, jovem, vá votar. Procure conhecer. Porque nós estamos num tempo de uma comunicação, hoje, né, o celular, né, é muito importante. Hoje, o celular é um instrumento importante desses tempos. Quando o nosso grande ídolo, Ayrton Senna, faleceu, ele não conheceu a internet, ele não conheceu o celular, né? Então, é uma coisa que tem que estar a serviço. E nós precisamos regrar muito isso para as crianças, tá certo? Então, o que é fundamental é que as pessoas tenham consciência de que ou você participa sendo candidato, jovem, se propõe a ser representante, porque o que é o voto? O voto é uma procuração. É uma procuração que você dá a alguém que vai te representar ou na Câmara Municipal, ou na Prefeitura, ou na Assembleia do Governo, ou na Câmara Federal. E quanto mais a sociedade estiver organizada e estiver diagnosticada, quais são? Nós precisamos sempre ter um diagnóstico das cidades, porque sempre tem muita coisa por fazer e os recursos são sempre menores que a necessidade. Recurso é escasso. Recurso é cobertor curto, que eu sempre digo. Então, o que nós precisamos fazer? Um diagnóstico e depois eleger as prioridades. E depois planejar. Bom, de onde vem o recurso? Né? O recurso vem de São Paulo, vem de Brasília, vem dos recursos próprios da prefeitura, para que a obra não fique paralisada. E para isso é preciso que a gente discuta a política todo o tempo. Tempo eleitoral é outro tempo. Terminada a eleição, desmonta-se os palanques e chama todo mundo para debater. Eu acho que todo mundo pode dar uma contribuição, desde o mais humilde, quanto as pessoas simples que não têm escola, são pessoas sábias, pessoas que têm ideias. E por isso que eu sou um defensor do diálogo, do debate, da troca de informação. Isto soma. E se depois, unidos, cada um com a sua força, com a sua representação, e aí eu reitero, a sociedade organizada, região forte, é região que tem bons governos bons no município, porque o Brasil só será forte mesmo quando os municípios forem fortes, e aí precisa de um grande pacto federativo, de recursos no município, e uma sociedade organizada em todos os seus setores, está certo? Em toda a sua economia. Então, se você tiver empreendedor, consciente, sociedade consciente, debatendo os problemas, juntando a força política de representação em São Paulo e em Brasília, você tem aí os instrumentos necessários para obter avanços, que é disso que a região precisa, cada vez avançar mais, porque nós temos regiões que nós competimos, nós temos regiões de Sorocaba, da Grande São Paulo, né, do Vale do Paraíba. Então, nós precisamos ter a nossa identidade. A nossa região é uma região de uma economia diversificada. E, para tanto, nós precisamos, muitas vezes, de ter portas abertas. E o deputado parlamentar, e aí eu me coloco como já candidato, mas ainda dentro das regras, né, de deputado federal, passado pela convenção nossa do dia 25 de julho, tivemos a nossa convenção, é fazer com que os programas e a população
possa entender este momento de eleição, que não é municipal, mas é uma eleição onde pode se fortalecer a região, quando ela tiver representantes em São Paulo e representantes em Brasília e a sociedade organizada, conhecendo quais as prioridades e buscando a solução para o bem-estar das pessoas, dando oportunidade a todos, que essa é a sociedade que eu quero, democrática, com imprensa livre e com a soberania do nosso país. Vamos trabalhar para esse futuro, né? Edinho, Um grande abraço. muito obrigado Eu que por agradeço. participar aqui do Conversa Aberta, por trazer toda essa experiência, sua trajetória e um futuro aí promissor também, né, que aguardamos. Tá certo? Muito obrigado. Viu? Um grande abraço a você, um abraço ao Barreto e a toda a equipe. Foi um prazer imenso participar desse podcast. Obrigado. E obrigado a você também que acompanhou aqui o nosso Conversa Aberta com Edinho Araújo, candidato a deputado federal.